Budapeste, capital da Hungria, é considerada a nona cidade mais bonita do mundo e uma das mais belas da Europa. A cidade é dividida ao meio pelo rio Danúbio. Budapeste se originou das cidades Buda e Peste. O topo do Morro Gellért oferece a melhor vista panorâmica da cidade de Budapeste. Castelo de Buda, no passado denominado de Palácio Real, era o castelo dos reis da Hungria. A Hungria foi um dos países duramente afetados pelas invasões e guerras ao longo do tempo. O seu território ficou reduzido a 1/3 do que era. Ainda hoje, podem-se observar as marcas da Segunda Guerra Mundial. Sobre essas várias turbulências vividas pelo povo da Hungria, destaca-se em particular o momento em que se iniciaram inquietações e anseios populares por liberdade do regime opressor soviético. Alimentados por notícias de protestos vindos da Polônia, nas ruas de Poznânia, estudantes e pessoas comuns de Budapeste foram às ruas e começaram a exigir os seus direitos. A princípio, parecia que eles realizariam os seus desejos, quando o novo primeiro-ministro liberal comunista Ino Erdős assumiu o comando. O primeiro-ministro acatou as demandas originadas pelo povo da Hungria e adiantou que o país iria se retirar do Pacto de Varsóvia. A reação de Moscou foi imediata, enviando tropas e artilharias para Budapeste e, brutalmente, sufocou a rebelião húngara. O primeiro-ministro húngaro foi preso e depois assassinado e enterrado em uma cova anônima. Assim, esse primeiro-ministro se tornou herói nacional da Hungria e, após o ano de 1989, o seu corpo foi recuperado e dado um funeral de Estado na Praça dos Heróis. Em termos de população, Budapeste é a nona maior cidade da Europa. A área metropolitana de Budapeste abriga 34% da população de toda a Hungria. Podemos ver o parlamento húngaro na outra margem do rio. O parlamento é o terceiro maior edifício parlamentar do mundo. Depois do compromisso austro-húngaro em 1867, em que uma dupla monarquia foi criada, a Hungria recebeu mais independência e o país escreveu a sua própria Constituição. O parlamento foi construído entre os anos de 1885 e 1902. O prédio é imponente, tem um comprimento de 268 metros e tem 96 metros de altura, para marcar o ano de 896, o ano em que magiares húngaros primeiramente se estabeleceram na região. São mais de 20 quilômetros de escadas e 691 quartos. O parlamento húngaro. Enquanto esteve sob o governo soviético, uma grande estrela vermelha foi colocada no topo da cúpula principal. Em 1989, essa estrela, juntamente com quase todas as lembranças do regime comunista, foram removidos. O parlamento húngaro ainda hoje é um prédio de trabalho governamental. Esta é a Ponte Elizabeth. No alto do morro pode-se observar a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é dedicada à democracia e à liberdade, em especial a todos que morreram por estas causas. Foi erguida em 1947 com a denominação de Monumento da Libertação. Foi construída para prestar homenagem aos soldados soviéticos que libertaram Budapeste dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A estátua é uma figura feminina com uma folha de palmeira nas mãos,
Fica acima de um pedestal de 26 metros e tem cerca de 14 metros de altura. Após a transição do regime comunista em 1989, alguns elementos do monumento foram alterados e assim foi renomeada como Estátua da Liberdade. Embora com a denominação modificada, a Estátua da Liberdade é o único monumento em estilo comunista que permaneceu em Budapeste. Isso talvez demonstre a repulsa do povo ao que foi o regime comunista opressor soviético. Ainda no mesmo morro, à direita da Estátua da Liberdade, observa-se uma cachoeira e acima dela a estátua do bispo Gellért. Após a morte de São Estevão, o primeiro rei cristão da Hungria, Gellért se encarregou de difundir o cristianismo no país. Diz a lenda que os rebeldes magiares pagãos mataram Gellért e jogaram o corpo no rio Danúbio. Em 2023 será o Sesquicentenário de Budapeste, a qual foi fundada em 17 de novembro de 1873, quando aconteceu a fusão das cidades Buda e Peste. O povo húngaro tem uma crença especial nos valores familiares. Há vários patrimônios mundiais em Budapeste. O Castelo de Buda, a Avenida Ondrasy e a Praça dos Heróis são alguns destes. Uma característica peculiar, muito interessante de Budapeste, a cidade possui o maior sistema de águas termais do mundo. É a única capital nacional no mundo que possui águas termais. São 125 nascentes, com temperaturas variando até 58 graus Celsius. Em Budapeste são produzidos 70 milhões de litros de água termal por dia. Algumas dessas águas têm efeitos medicinais devido ao seu conteúdo mineral clinicamente valioso. A região de Buda é montanhosa e a de Peste é uma planície. A altitude da cidade varia de 96 a 527 metros do nível do mar. A extensão do rio Danúbio na cidade varia de 230 a 400 metros de largura. A temperatura média de Budapeste varia de menos 2,7 graus Celsius a 27,5 graus Celsius. Na média, o mês mais frio é janeiro e o mais quente é julho. A região de Budapeste já foi parte do Império Romano. Budapeste, considerada a Pompeia húngara. O Museu Romano de Aquino tem um parque arqueológico que acredita-se reunir o patrimônio histórico de uma vila de Hércules ou de um acampamento militar romano. O Museu Romano de Aquino representa o que foi a presença dos antigos romanos na região que hoje está a cidade de Budapeste. Aquinco era uma cidade romana situada na fronteira noroeste da província da Panônia, na época do Império Romano. As ruínas da cidade desaparecida hoje podem ser encontradas nos limites de Budapeste. Acredita-se que Marco Aurélio tenha se refugiado em Aquinco para escrever as suas meditações. Esta é a Basílica de São Estevão. Esta é a Ponte Margarete. Esta é a Praça Elizabeth e a Roda Gigante de Budapeste. É uma homenagem a Elizabeth da Baviera. Ela era chamada Cici, era imperatriz da Áustria e rainha da Hungria. Ela foi brutalmente assassinada por um anarquista italiano quando estava em viagem pela Suíça. Estátua dos irmãos Julian e Serhard, exploradores da Grande Hungria. A Ponte das Correntes tem 375 metros de extensão. Fica abaixo do Castelo de Buda. É uma ponte pênsil no rio Danúbio, ligando Buda e Peste.
A ponte foi inaugurada em 20 de novembro de 1849. Este é o Bastião dos Pescadores, uma admirável construção, impecavelmente limpa e organizada. É um dos mais bonitos locais de Budapeste. Esta é a Avenida Ondrashi, Patrimônio Mundial pela Unesco. Estamos nos dirigindo em direção à Praça dos Heróis. Esta é a Praça dos Heróis, também Patrimônio Mundial pela Unesco. Ao lado ficam o Palácio da Arte, a Galeria Nacional da Colina do Castelo e o Museu de Artes Aplicadas.
vamos rever alguns monumentos de Budapeste na visão noturna, passando sob a Ponte Margaret. Temos mais à frente o Parlamento de Budapeste. No alto, o Castelo de Buda. A seguir, vamos concluir esse passeio por Budapeste, apreciando um pouco do folclore húngaro. Budapeste é realmente uma linda cidade e vale muito a pena conhecer. Detalhe para os serviços do garçom, servindo vinho de uma maneira inédita, pelo menos para os costumes de brasileiros.